Boa noite, Santa Catarina! Seja muito bem-vindo! O Tá Na Hora está no ar. Boa noite, Gabi Rabasco. Cleiton, que o Tá Na Hora começa agora. Chegamos na sua tela. Boa noite. Já começamos com o encanto da natureza, né, Cleiton? Então roda. Enche a tela aí, por gentileza. Olha só o que a natureza tem presenteado para você, que com frequência pega ali o Morro das Pedras, o sul da ilha de Santa Catarina. Moradores e visitantes do bairro do Morro das Pedras, aqui na capital, têm visto aí com frequência elas. E elas escolheram Florianópolis neste ano. E estão vindo com tudo, hein, Gabi? Que coisa mais linda, Cleiton. Não dá nem pra dizer o que eu gosto mais. Se esse marzão, se a baleia com o filhotinho dela, se esse conjunto, se foi o tempo de hoje que colaborou em muito, imagens lindas. Foram gravadas pela nossa equipe no começo da tarde de hoje. Imagem de Dinei Pacheco, o Thiago Pires esteve lá com o Dinei, captando essas imagens aí, imagens do nosso drone aqui do SCC SBT, e a gente vê essa baleia com o filhotinho. E olha, quem frequenta ali o Morro das Pedras já viu aí esses dois já há muitos dias, ou seja, eles vieram, estão ficando por aqui. E isso tem levado muitas pessoas naquela curva ali do Morro das Pedras para tentar observar esse espetáculo da natureza. Que coisa mais linda, gente. Vale a pena dar um pulo lá para verificar essa baleia com o filhotinho que está encantando todos que passam ali pelo local no Morro das Pedras. Tem natureza? Tem, mas tem polêmica. Isso que eu ia falar. Agora também temos polêmica aqui em Florianópolis, né, Cleiton? É verdade. Olha só, a polêmica na capital está... De um lado, a prefeitura da cidade e do outro, o Ministério Público de Santa Catarina. Sabe por quê, Gabi? Porque eles estão divergindo na quantidade de pacientes em internação involuntária. Você de casa deve se lembrar dessa lei que está em vigor aqui na capital catarinense, que obriga pessoas em situação de rua a serem internadas se elas estiverem oferecendo risco à própria vida ou à vida de terceiros. O detalhe é o seguinte, a prefeitura alega que 60 pessoas foram encaminhadas para a internação, para o tratamento. Aí, o Ministério Público diz que esse número é bem diferente. Olha só o que disse o Paladino e já tem a matéria completa. O promotor de justiça, Daniel Paladino. Pode rodar. A Prefeitura nos informou, isso estou falando a questão até de 10 dias, 2 semanas atrás, que oficialmente nós tínhamos 4 pessoas que foram submetidas à internação involuntária. Todas com porta de entrada através do Instituto de Psiquiatria em São José. Se qualquer outro número, né, que não esse foi divulgado, isso nos causa bastante estranheza. Polêmica está lançada, daqui a pouco tem matéria completa. O certo é que a gente anda pelas ruas e o cenário não mudou. Pois é, gente, faz quase 4 meses, que essa lei está vigorando aqui em Florianópolis e a equipe do Tá Na Hora foi para as ruas ver o que mudou na prática depois dessa legislação. Daqui a pouco você confere a reportagem completa e especial sobre esse assunto. Mas você pode mandar o zap também e com muita frequência, né, o Gabi Rabasco? O pessoal tá mandando muita imagem de pet, do bichinho de estimação, galo, gato, cachorro, já teve sapo. Pois é. O que mais? Teve papagaio, teve o gato Cleiton, que é muito bonito. Eu prefiro ficar em silêncio para manter a amizade, gente. Tá bom. Mas vamos lá, você de casa, participe, mande um WhatsApp pra gente com imagem do seu pet, com uma sugestão, uma opinião. Você pode falar a sua opinião sobre esse projeto de lei de internação involuntária. Projeto não, sobre essa legislação que comentamos agora há pouco, que está acontecendo aqui em Florianópolis. Ou você pode mandar uma reclamação, algo que esteja acontecendo no seu bairro e que você precisa da ajuda da imprensa. Mande pra gente. Nós queremos a sua participação. Bora lá, Gabi. Bora lá. Bora lá, com muita informação. É o Tá Na Hora. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Você que está em casa aí, vai largar o trabalho daqui a pouco. Tá arrumando um tempinho para acompanhar o nosso trabalho. Um trabalho feito com muito carinho, ao lado de uma grande equipe comprometida e engajada para levar até você as melhores informações. E olha só, 2 pessoas foram flagradas com um cofre em um carrinho de mão em Blumenau. A gente pensa que viu de tudo, mas sempre tem capítulo para uma nova história. Esse fato foi no fim de semana e o cofre continha R$1 milhão. R$1 milhão dentro de um cofre em cima de um carrinho de mão. Foi levado de uma casa
da cidade. O objeto pesava entre 150 e 200 quilos. Segundo a Polícia Civil, que também confirmou o valor em dinheiro contido nele. As imagens mostram a dupla na calçada de uma rua por volta das 8 da noite de sábado, logo depois do furto. Na última quarta-feira, ontem, um dos suspeitos, identificado como o homem das imagens, foi preso. Com ele foram encontrados R$207 mil. Vou repetir, R$207 mil. Se tinha 1 milhão, tá faltando aí 793, perdão. Cadê os 793? O cofre foi localizado próximo ao rio, na cidade, arrombado e parcialmente enterrado. A Polícia Civil agora está em busca de uma mulher que aparece nas gravações e é suspeita de participar do crime. A prisão do suspeito foi realizada pela Delegacia de Repressão a Roubos. O preso conhecia o dono da casa furtada, pois ambos moravam na mesma rua. No momento do crime, não havia ninguém da residência. Já na casa do suspeito, a Polícia Civil encontrou, além das notas de dinheiro, um simulacro de arma de fogo e 4 munições de calibre restrito. Durante o interrogatório, ele indicou o local onde havia deixado o cofre. Após a ação, o homem foi levado à delegacia e autuado por posse ilegal de munição de uso restrito. 1 milhão, olha lá, num carrinho de mão. Mas que barbaridade, é cada um. E tava chovendo, hein? A chuvinha não atrapalhou que nada. E lá vai ele, com um carrinho de mão para obra. Quer dizer, furto do crime, claro. Olha só essa história impressionante que aconteceu na Serra. Um homem procurou o hospital sentindo dores na cabeça e os exames detectaram uma bala alojada na nuca. Nossa! Dor de cabeça e tinha uma bala alojada na nuca. A Sheila Marcon está vindo de Lages agora e vai trazer mais detalhes para a gente. Olha só onde é que estava a bala. Como assim? Ô, Sheila, dá detalhes aí. Silvano Lima, de 41 anos, foi surpreendido ao descobrir que um projétil de arma de fogo estava alojado em sua cabeça após procurar atendimento médico no hospital de São Joaquim. Ele contou que estava caminhando pela estrada na linha Santa Rita, no interior do município de São Joaquim, próximo ao rio Lavatudo, na noite do último domingo, e seu carro quebrou. Enquanto procurava uma residência para pedir ajuda, sentiu uma sensação de formigamento na cabeça e desmaiou. Ao recobrar a consciência, ele percebeu que estava sangrando, mas não avistou ninguém nas proximidades. Ele então voltou para casa, acreditando que havia apenas batido a cabeça. No dia seguinte, ele foi até o hospital de São Joaquim. Inicialmente, a suspeita era de um ferimento simples na cabeça. Mas depois da realização de um exame de raio-x, os médicos descobriram que se tratava de um projétil de arma de fogo que estava alojado na nuca. A vítima afirmou não ter conhecimento sobre a autoria do disparo e não possui inimigos conhecidos que pudessem ter motivos para tal agressão. Ele também mencionou para a polícia que está morando na localidade há pouco tempo, o que aumenta o mistério sobre o incidente. Então, diante do que aconteceu, o homem foi transferido aqui para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages, consciente, para realizar exame de tomografia, e hoje ele passou por uma cirurgia para a retirada da bala e passa bem. A polícia lavrou um boletim de ocorrência, está investigando o caso, mas até o momento não há informações sobre o autor do disparo ou as circunstâncias que levaram a esse incidente. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ô, Sheila, eu só fiquei com mais dúvida ainda. Claro, a Sheila trazendo a informação que foi passada para ela, mas ele não sabe como é que a bala foi parar lá? Ele não tinha inimigo, não tem inimigo? E só foi procurar uma unidade de saúde depois que sentiu uma dor na nuca, porque a dor estava incomodando. Uma bala entra na sua nuca e você não sente nada? Tá estranho. Olha aqui, ó. Veja novamente. Como assim? Não sentiu nada, não tem inimigo e, como disse a Sheila, só aumenta o mistério. Teria chance, como diz o manezinho, aqui a gente tá vendo uma falha, tem um buraquinho, né? E daqui para lá, não, isso aqui é a bala, aqui é a arcada dentária. Uma bala, gente, entrou por aqui, ó, foi parar aqui, e ele não sabe como é que entrou. Vai que seja uma bala perdida, ele não ia sentir? Estranho, tá. Pode colocar a imagem aí, a gente tem agora, abrindo a janela e Cobrasol na tela,
Olha aí, Fernando Oliveira mostrando o Cobrasol. Grande Fernando Oliveira. Tá aí, daqui a pouco tem a participação da Sofia Gonzalez. A temperatura está marcando nesse exato momento no Cobrasol 16 graus nessa região importante de São José. Vem comigo aqui, o Marney, porque agora a gente vai falar sobre um assalto a um clube de tiros na cidade de Itaiópolis. Itaiópolis, que fica no Planalto Norte, é uma cidade com aproximadamente 22 mil habitantes. As imagens divulgadas mostram momentos em que a proprietária e os trabalhadores foram trancados dentro de um cofre. Você já viu esse caso aqui no nosso Tá Na Hora. E olha só, ele vai certeiro onde estão as armas, ou seja, conhecia muito bem o local. O Renato Santos vai atualizar as últimas informações. Vem daí, Renato, boa noite para você. Olá, Cleiton, ótima noite para você e a todos os telespectadores aqui do Tá Na Hora em toda Santa Catarina. Pois é, novas imagens passaram a ser divulgadas nesta quinta-feira pelo clube de tiros lá de Itaiópolis. O dono lá do local, o Jefferson, nos concedeu esse vídeo que mostra o momento exato em que a esposa dele e os dois pedreiros foram trancados dentro deste cofre. Eu conversava com ele e ele me dizia que vai ter que recomeçar esse negócio, Cleito, já que o prejuízo foi de quase R$800 mil. Para se ter uma ideia, agora ele está fazendo uma vaquinha para tentar recuperar parte desse armamento que foi levado pelos bandidos, já que esse acervo ou algumas dessas armas que estavam no local haviam sido vendidas e estavam apenas sendo, na verdade, esperando a autorização das autoridades para serem entregues para os seus respectivos donos. A gente preparou uma reportagem e mostra em detalhes como foi a ação desses criminosos nesse clube de tiros. Vamos acompanhar. A Polícia Civil de Santa Catarina instaurou inquérito para investigar o assalto ao clube de tiro na cidade de Itaiópolis. A ação criminosa aconteceu por volta das 11h30 da manhã desta quarta-feira e foi registrada pelo circuito interno da empresa. O roubo foi praticado por 3 homens que estavam armados e mascarados. Do local, foram levadas aproximadamente 100 armas de fogo. Entre elas, 88 pistolas, cerca de 10 armas de alto calibre e mais de 10 mil munições. Os bandidos amarraram a proprietária e os pedreiros que trabalhavam no local. Depois de pegar as armas, eles prenderam os reféns dentro de um cofre. Segundo o responsável pelo estabelecimento, o roubo gerou prejuízo de mais de R$800 mil. Um carro do clube foi roubado e usado para transportar as armas. Na tarde desta quinta-feira, o proprietário do clube de tiros, a esposa e os 2 pedreiros voltaram à delegacia para prestar informações ao delegado responsável pelo caso. Até agora, apenas o veículo foi recuperado. A polícia trabalha para identificar os criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, inúmeras diligências estão sendo realizadas nas cidades da região, tanto pela Polícia Civil quanto pelos demais órgãos de segurança. A Secretaria também pediu apoio dos agentes da Polícia Federal e de homens do Exército Brasileiro. Pois é, eu conversava mais uma vez, como eu falava agora há pouco, com o proprietário, o Jefferson, e ele me dizia que a esposa está bastante abalada em decorrência de ter ficado na mira desses criminosos que estavam encapuzados. Eram 3 homens, na verdade, que estavam usando máscaras, estavam alterados, com armamento pesado, e eles sabiam exatamente o que queriam, viu, Cleito? Que era todo esse acervo de armas que estava dentro desse cofre onde as vítimas foram trancadas lá em Itaiópolis. Retorno com você aí no estúdio. É isso aí, Renato, exatamente o que queriam e onde estavam as armas também, diga-se de passagem, porque conforme colocamos ontem, quando um assaltante entra no estabelecimento, ele fica nervoso procurando. Esse não, entrou, pum, já catou lá onde estava certinho o local e acabou furtando aproximadamente 100 armas. Obrigado, Renato Santos, pelas informações. Vamos agora ao portal SCC10, porque tem uma história sendo apurada que, olha, se for verdade, eu vou dizer, tá tudo errado. Que história é essa, Gabi Ravasco? Bora lá, Cleiton, atualizar então. A gente está aqui na tela interativa do SCC10 para ler para vocês essa notícia. Carne de pombo servida em restaurante entenda a polêmica em Santa Catarina.
Isso acontece, gente, porque um restaurante no centro de Itajaí, no litoral norte, ele foi lacrado, ou seja, interditado pela Vigilância Sanitária nesta quarta-feira, hoje, após uma inspeção identificar diversas irregularidades. A falta de higiene e a suspeita de carne de pombo ser servida no restaurante motivaram a interdição imediata do local. A vigilância encontrou caixa de papelão com os pombos vivos no estabelecimento, mas informou que ainda não há confirmação de que o local realmente servia aos animais. Segundo a vigilância, os proprietários disseram que os pombos eram de estimação e que estava apenas cuidando deles. Conforme a vigilância, o estabelecimento não cumpria as exigências de limpeza e não apresentou documentação para o serviço de fornecimento de alimentos para consumo humano. Diante de todas essas irregularidades, o local foi interditado e o restaurante descartou os alimentos que tinha armazenados ali no local. Acesse essa notícia scc10.com.br. Isso aconteceu quarta-feira, ontem, nesta semana, no dia de ontem. Agora a gente vai continuar com as informações aqui de Santa Catarina. Vamos para o oeste do estado, porque a Prefeitura de Chapecó abriu um processo para rompimento de contrato com a Casan. É isso mesmo. Vamos entender melhor o que aconteceu com as informações de Ricardo Souza. Olá, Cleiton, Gabi e a todos que nos acompanham pelo Tá Na Hora Santa Catarina. É isso mesmo, é uma briga que se estende já há muito tempo aqui em Chapecó. Conforme o prefeito, muitos acordos que foram firmados entre as duas partes não foram cumpridos pela companhia. Um exemplo disso é o desperdício de água, que já passa de 40%, aonde o limite seria de 30%. Além, é claro, de outros itens que não estão sendo cumpridos. O prefeito anunciou ontem essa medida, após uma reunião junto com o procurador-geral do município. Segundo o prefeito, a intenção do município é assumir o serviço e criar uma companhia municipal de água e esgoto. A Casan não iniciou as obras de captação do Rio Uruguai, conforme o termo de compromisso assinado em fevereiro de 2022, e está com o cronograma atrasado das obras de captação do Rio Chapecozinho, que tinha como previsão para julho de 2025. Além disso, neste ano, o PROCON chegou a multar a estatal pelo elevado número de denúncias de falta de água. A gente entrou em contato com a Casan aqui de Chapecó, que emitiu a seguinte nota. A Casan informa que vai se inteirar do teor do documento e então se manifestar. Essas são as informações aqui de Chapecó. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Ricardo. Obrigada pelas informações. Seguiremos monitorando essa situação da Prefeitura com a Casan. E está na hora da previsão do tempo. O sol continua, viu? Não tem data para ir embora. Sexta-feira vai ter sol predominando em todo o estado. Mais uma vez, nós vamos amanhecer com nevoeiros, isso em praticamente todas as regiões. Esses nevoeiros se dissipam ao longo da manhã e retornam durante a noite. Sabe por que isso acontece? Pela diferença de temperatura entre a superfície e a atmosfera. Em relação às temperaturas, sobem um pouquinho mais. É um veranico. 26 graus no oeste catarinense, 23 graus sul, litoral, Vale do Itajaí e o norte do estado. Serra Catarinense, a máxima é de 22 graus para sexta-feira. Agora vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades aqui de Santa Catarina para sexta-feira. Sol presente em todas elas e nevoeiros também. Lages, mínima de 6, máxima de 21 graus. Sol com algumas nuvens, tem chance de geada, viu? O amanhecer em Lages. Criciúma, mínima de 8, máxima de 21. E Itajaí, mínima de 10, máxima de 20. Floripa, capital catarinense, mínima de 15, máxima de 21. Cenário é o mesmo, possibilidade de nevoeiros pela manhã. Muita atenção, principalmente você, se for pegar estrada nesta sexta-feira. Agora, gente, o assunto é saúde. Um levantamento recente mostrou uma realidade preocupante em relação à poliomielite. É que a cobertura vacinal contra a doença está praticamente na metade do esperado. E quem vai atualizar as informações sobre esse assunto é a repórter Sofia Gonzalez.
Oi, Sofia, boa noite para você. Nós não atingimos, então, a meta da poliomielite. Explica tudo melhor para a gente, por favor. Boa noite. Boa noite, Gabi, Cleiton, a todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora. Pois é, não atingimos a meta, viu? O levantamento é do Ministério Público de Santa Catarina e mostrou que em relação aí à última campanha de imunização contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, que aconteceu do dia 27 de maio até o dia 14 de junho, atingiu apenas 43% do público-alvo. E esse número é preocupante porque a meta do Ministério da Saúde é atingir pelo menos 95% para uma proteção coletiva, né? A campanha aí estava prevendo a vacinação para crianças de 0 a 4 anos de idade. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, esse número muito abaixo do esperado motivou, inclusive, uma investigação de possíveis falhas na conscientização e divulgação da importância da imunização em crianças. Isso por parte do poder público. Mas, olha, para quem não conseguiu, né, tem criança em casa e não conseguiu vacinar, perdeu a data da campanha, a vacina ainda está disponível nos postos de saúde, já que faz parte da campanha nacional de imunização. E o diretor da Vigilância Epidemiológica aqui de Santa Catarina, João Fuch, relembrou os grupos que podem se vacinar. Olha só. A vacina da poliomielite está no calendário básico de vacinação e essa ação se mantém, mesmo com o fim da campanha. A gente tem indicação da vacina injetável para crianças com 2, 4 e 6 meses de idade e depois reforços com a gotinha aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Lembrando que a poliomielite é uma doença viral extremamente contagiosa em crianças de até 5 anos de idade. Ela foi erradicada aqui no Brasil há 30 anos justamente por causa da vacinação, situação que a gente espera que permaneça, né? Cleiton, Gabi, volto com vocês aí no estúdio. É verdade, Sofia, preocupante essa taxa de pessoas que receberam a imunização contra a poliomielite, muito abaixo mesmo do esperado. Obrigada pelas suas informações. Você de casa, se tiver criança que não tomou a dose ainda de vacina contra a poliomielite, leve em um posto de saúde. A gente não pode deixar essa doença voltar ao Brasil, ao nosso estado. Essa poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Né, Cleiton? Essa imunização é muito simples, gente. São gotinhas, é só levar no posto de saúde mais perto de casa. Vale a pena, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente pegou gotinha, mas olha, a gente pegou a pistola também, que era mais difícil, mas a gente tomava. É isso aí, informação, utilidade pública e prestação de serviço. A Cidasc liberou para retirada o consumo e a comercialização de ostras em todas as áreas de monitoramento aqui do estado, que vai do litoral norte até o sul do estado de Santa Catarina. A decisão foi feita após as análises e avaliação do corpo técnico da Cidasc, mas ainda continua suspensa para os mexilhões, vieiras e também berbigões. Para acompanhar o monitoramento da condição de retirada e também o consumo dos moluscos, é só acompanhar no site da Cidasc, que inclusive está aparecendo aqui, ó. Aprendi com a Gabi. Pronto, agora sim, certinho, não é o QR Code, mas é o endereço da Cidasc, www.cidasc.sc.gov.br. Por falar nela, agora a gente vai voltar, Gabi, a falar desse tema polêmico, que eu não vi muita diferença andando pelas ruas da cidade. Internação involuntária, que começou na capital no dia 5 de março. É, gente, pouco mais ali de 4 meses após a lei ter início, será que já começamos a sentir uma diferença em relação às pessoas em situação de rua aqui em Florianópolis? Quantos casos de internação realmente aconteceram, confirmados? A nossa equipe percorreu alguns pontos da capital para saber como é que está a situação hoje. E foi difícil, né, Cleiton? Muito. Você acompanha a partir de agora. Juliano na rua! Juliano na rua! E aqui estamos nós para mostrar mais uma vez a realidade. E que dura realidade das pessoas em situação de rua. Quando estreamos o Tá Na Hora SC, a gente colocou na tela para todo o estado de Santa Catarina a situação das pessoas que vivem nas ruas e também o que estava sendo feito. Bom, como todo mundo sabe, Florianópolis colocou em prática um projeto de internação involuntária. Mas será que realmente já surtiu efeito? Você viu aí no começo, né? É o que a gente vai conferir agora
no Tá Na Hora SC. Vem com a gente. A lei da internação involuntária de pessoas em situação de rua entrou em vigor no dia 5 de março em Florianópolis. O objetivo foi, e ainda é, diminuir o caso de violência na capital envolvendo pessoas que vivem nesse cenário. A Prefeitura de Florianópolis informou através de nota que desde o início da Lei de Internação Humanizada, em março de 2024, foram encaminhadas 60 pessoas para tratamento. Mas o Ministério Público de Santa Catarina destaca que desconhece esse número. A Prefeitura nos informou, isso estou falando a questão até de 10 dias, 2 semanas atrás, que oficialmente nós tínhamos 4 pessoas que foram submetidas à internação involuntária, todas com porta de entrada através do Instituto de Psiquiatria em São José. Se qualquer outro número, que não esse, foi divulgado, isso nos causa bastante estranheza. O promotor Daniel Paladino também acrescenta que as 4 internações feitas não ocorreram como combinado. Sequer nessas 4 internações nós fomos comunicados. Por isso a nossa cobrança em cima da Prefeitura para que cumpram a lei. Infelizmente o resultado está muito claro, ele não foi satisfatório. Nessas 4 internações que eu fiz menção, teve uma pessoa que ficou apenas um dia no IPQ, no dia seguinte ela regressou ao centro da cidade, e as outras 3 pessoas, segundo consta também, foi o período não superior a uma semana. A Prefeitura de Florianópolis oferece serviços de alimentação, como abrigo, higiene, apoio psicológico, saúde e capacitação para o mercado de trabalho. Mas o Terminal Cidade de Florianópolis continua recebendo várias pessoas. E se durante o dia quem frequenta pega o ônibus para ir embora, esses preferem ficar em uma estrutura cada vez mais comprometida e perigosa. Bom, a gente conseguiu ligar aí a nossa luz na câmera, mas se a gente desligar, olha só como é que fica o terminal Cidade de Florianópolis agora à noite. Pode baixar a luz aí, ô Marner. Fica assim, ó, você quase não me enxerga, né? Mas é assim que a gente está nesse exato momento, nesse terminal que durante muito tempo foi considerado o principal da capital de todos os catarinenses. Agora está desse jeito, servindo de moradia para pessoas em situação de rua. Durante o dia já é um perigo andar por aqui ou pelo menos pegar um ônibus amarelinho. À noite não tem transporte coletivo na cidade. Agora, olha como é que está o cenário. É muito lixo que a gente vê pelo chão. E agora tem um pessoal lá passando, realmente indignados, incomodado com a presença da nossa reportagem, mas a gente está aqui para mostrar a realidade. É triste, muito triste. É a primeira noite, mas eu não durmo aqui nessa região. Não dorme aqui? Não, o que aqui o fluxo aqui é pesado. Eu durmo lá pro lado do centrão lá. Tá difícil aqui, mano, Floripa? Mas Deus vai dar um jeito, né? Fé em Deus a gente vai longe. Importante destacar que morar na rua não é crime, mas o Ministério Público de Santa Catarina está atento. Morar na rua não é crime, é uma condição momentânea, algumas infelizmente definitivas, mas morar na rua não é crime. O crime ele ocorre a partir do momento que, mesmo embora em condição de rua, essa pessoa ela passe a gerar problemas para ela própria e para a coletividade, porque a lei criminal ela não faz diferenciação entre uma pessoa em situação de rua e uma pessoa que não esteja em situação de rua. Bom, tá aí a matéria que apresentamos. Vamos colocar no ponto, por gentileza, a nota que recebemos tanto por parte da Prefeitura como também do Ministério Público do nosso estado. E a nota é a seguinte. Primeiro a gente começa destacando a nota da Prefeitura. Se puder voltar mais um pouquinho, a gente agradece. Aí. Diante da divergência nos dados informados pela Prefeitura para a nossa equipe, que foram questionados pelo Ministério Público, entramos novamente em contato com o município. A Prefeitura, então, explicou que esses números fazem parte de uma soma de internações voluntárias e involuntárias. Voltamos a questionar
o Ministério Público, que, por sua vez, afirmou que os números não fecham e que irá encaminhar um ofício para a Secretaria de Saúde de Florianópolis, exigindo informações sobre cada internação supostamente realizada e o porquê da não comunicação ao Ministério Público. O espaço segue aberto para mais esclarecimentos. Já comigo aqui o Roberto Azevedo, que acompanhou atentamente essa reportagem, e a gente começa perguntando, existe aí alguma falha no procedimento, uma falha de comunicação, alguma confusão nesses números? Porque de um lado a gente tem o promotor Daniel Paladino, que inclusive com você no ponto e contraponto já abordou esse tema e com muita informação, diga-se de passagem, veio preparado para debater esse tema, e de outra a prefeitura com esse número aí de 60, Roberto. Boa noite. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite você que nos assiste. Nós estamos diante de algo que preocupa a sociedade. Agora já não é nem só a situação de quem vive na rua, mas é a situação de termos um conflito de informações entre duas estruturas importantíssimas. A Prefeitura de Florianópolis, que tem a obrigação de zelar pelo bem da coletividade, e o Ministério Público, que é um órgão regulador, é um órgão que faz a fiscalização e controle das ações sociais. Ora, se nós não temos um número exato e existe a divergência de 4 internações, segundo o Ministério Público recebeu, e a Prefeitura diz que são 60, há um problema muito maior a ser resolvido. Alguém ou está mascarando os números ou está comunicando mal. Mas entre uma coisa de fazer e a outra de entender, tem um fato simples e objetivo nessa história. A comunidade ainda está com medo. A comunidade ainda se sente incomodada. A comunidade vê situações diariamente, cotidianas mesmo, que vocês podem até achar, mas é natural o indivíduo reagir de maneira agressiva na rua, mas não é o que está acontecendo em Florianópolis. Já houve morte nas ruas de Florianópolis praticadas por pessoas em situação de rua. São eles vítimas da sociedade ou autores de crimes? São eles as pessoas que estão sendo atendidas nesta internação involuntária ou não? É um axioma ou estamos diante de uma grande polêmica? Eu continuo pela polêmica, Cleiton Ramos. Certo. E não foi resolvido a contento. O Ministério Público cobrar é uma coisa, a Prefeitura dá um número inexato ou exato é outra, mas nós não podemos ficar nessa competição entre matemáticas. Nós temos que ficar diante da realidade. E a realidade é, a sociedade continua com medo e se sentindo desprotegida. Esse episódio aí do Terminal Cidade de Florianópolis... Isso aí é brincadeira, Roberto. É absolutamente absurdo. Isso aqui não existe. E não é de hoje. Olha só. Não é de hoje. Apagão, albergue. E vou te falar, Roberto, eu vou dar um depoimento. A gente ficou 1h30 lá, não foi, Omar Menezes? 1h30. Eu não vi uma viatura passar aqui. A gente deixa o espaço aberto se alguém quiser se manifestar. Mas não vi uma viatura passar aqui. Não, é preocupante, é muito preocupante. Só que nós estamos inseguros, nos sentimos inseguros. É um problema mundial? É. É uma situação social delicada? É. Mas não pode ser tratada na competição de números. Tem que ter uma solução. Aparentemente, a solução que foi colocada como a lei ainda não surtiu seus efeitos. Você pode opinar também no Zap, está aí à disposição, porque você também forma a nossa... você ajuda a formar o programa. Sim. E a sua opinião é formada também. Mas eu estou aqui com o Roberto Azevedo, porque nesse momento que a gente se encaminhava para passar para minha amiga Gabi, chega nesse exato momento a informação que foi adiada para o dia 9 de agosto. Olha só a informação importante em tempo real, chegando agora, adiada para o dia 9 de agosto, a inauguração do contorno viário. Inicialmente prevista para o dia 2. Ô, Gabi, se posiciona ali se puder, Gabi, ao lado da geladeira, porque eu acho que está lá o contorno ainda, hein? Porém, em função de uma agenda de autoridades, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Arteres decidiu pelo adiamento. A mudança não tem relação com o andamento das obras. Eu te confesso que estava preocupado, porque a gente pegou uma semana de chuva aí e eu pensei, será que vai atrapalhar o cronograma? Mas adiado mais uma vez aí, Roberto. Isso já não é mais uma novela, né? Já é uma minissérie.
Então, nós temos que entender que não sei quantas temporadas ainda vamos ter para esperar. Mas dia 9 de agosto ainda é plausível. Vamos ver qual vai ser a desculpa a partir dessa data. Até porque os tradicionais porta-vozes da concessionária não sabiam dessa informação. Olha aí, você ligou a sua televisão agora, está chegando nesse exato momento, não está na hora. Informação que pintou em tempo real, a gente passa para você. Adiada para o dia 9 de agosto, a inauguração do contorno viário. Uma espera, Gabi Ravasco, de 12 anos, ô Gabi. Velozes e Furiosos, que eu sei foi até o número 10 o filme, né? A franquia. Aqui 12 anos, contorno já passou Velozes e Furiosos. Mas esperamos que só mais uma semana e finalmente saia do papel o contorno viário. Agora vamos seguir com o Tá Na Hora, a gente vai até a Joinville, vamos voltar à cidade, conversar com o repórter Renato Santos, que tem informações da prisão de um pedófilo, que olha gente, ele aliciava uma criança de 7 anos e ainda mandava conteúdo de abuso infantil. Essa pessoa foi presa no Rio Grande do Sul e o Renato vai explicar melhor pra gente se é de Joinville a vítima, né, Renato? Boa noite. Boa noite, Gabi. Ótima noite para o Cleiton e a todos os nossos telespectadores. Pois é, a criança de 7 anos é aqui de Joinville. Você que é mãe, o Gabi, o Cleiton, que é pai de uma criança, eu também, a gente fica revoltado. Tudo começou quando esse homem lá da cidade de Rolante entrou em contato com essa criança através de um aplicativo de conversas e também de vídeos. E ele começou a chamar a atenção dessa criança, falando que gostava das postagens, dos vídeos da criança e daqui a pouco pediu o número de WhatsApp desse menino de 7 anos. O pai achou estranho, se passou pelo filho, passou o telefone e aí começaram as conversas. Daqui a pouco, Gabi, pasme, esse homem começou a mandar foto das partes íntimas para essa criança e dizendo que queria que a criança mandasse vídeos e fotos também. E aí, o pai da criança, se passando por ela, começou a conversar e aceitar esse conteúdo para ganhar a confiança desse criminoso. Mas claro que antes de tudo isso, o pai dessa criança foi até a delegacia da criança e do adolescente aqui em Joinville e registrou um boletim de ocorrência. Automaticamente, a polícia passou a fazer um monitoramento desse pedófilo e foram 3 meses de investigação. Agora, o que chama a atenção é que esse homem mandava conteúdos eróticos e vídeos de outras crianças sendo abusadas sexualmente. O delegado conseguiu chegar nesse homem e ele foi preso esta semana lá em Rolante, no Rio Grande do Sul. O delegado conversou com a gente. Vamos acompanhar. Então essa investigação prosseguiu durante aproximadamente 3 meses com a identificação desse suspeito, com a colaboração do Ministério Público, do Poder Judiciário local, a expedição dos mandados de busca, apreensão e de prisão na cidade de Rolante, Rio Grande do Sul. Com o apoio da Polícia Civil Gaúcha e do Instituto Geral de Perícias daquele local, nós realizamos as diligências, conseguimos localizar o suspeito próximo à sua residência, ele foi preso, posteriormente foi conduzido até a sua residência, onde foi flagrado armazenando material pornográfico infantil, razão pela qual foi preso em flagrante também naquela cidade, além do mandado de prisão preventivo da cidade de Joinville devidamente cumprido. Pois é, esse pedófilo tinha várias contas em vários aplicativos de conversas, inclusive utilizava o que a gente chama de internet negra, que é aquele tipo de internet onde esses criminosos utilizam para armazenar esse tipo de conteúdo. Ele já tinha também uma investigação por causa de uma suspeita de abuso contra o próprio sobrinho. Ele falou para a polícia que não chegou a abusar do sobrinho, mas que fez vários toques contra essa criança. Claro que ele foi preso em flagrante e agora vai responder pelo crime cometido. Um verdadeiro absurdo e tomara que ele continue preso por muito tempo, né, Gabi? Retorno com você no estúdio. Parabéns aí à polícia, ao pai dessa criança. Nós, responsáveis por esses menores, temos que ficar sempre vigilantes porque o mal, ele existe. Agora esse homem foi preso e que fique bastante preso para que não faça isso com outras pessoas, outras crianças. Estamos falando de uma criança de 7 anos. Obrigada, Renato, pela sua participação.
O Gabi, ele falou que apenas tocava nas crianças, né? Eu não gosto nem de pensar. Eu quero dizer o seguinte, para o local que ele vai agora, ele será bastante tocado. Pode ter certeza. Será bastante tocado. E merecidamente tocado. Vamos com o Zap. Vamos agora com o WhatsApp ver a participação de vocês aí de casa. Rafael Rafael de Indaial, boa noite. Esse é o Pepe, meu cabrito de 20 dias que é sonâmbulo. Olha aí. Quanta informação. Eita, mais uma Que novidade, hein? bonitinho. Ó. Vamos montar um zoológico. Olha só, cabrito, sapo, gato, Amando, galinha, gente, cavalo já teve também. Coisa linda, é um isso. Gente, zoológico. um cabrito sonâmbulo, gostei. Vamos lá, dá-lhe F5 aí, a Obrigada, participação da Rafael. galera. Márcia de Joinville. Opa, o que tem de Márcia que acompanha o programa. É verdade. É brincadeira. Na TV tem muita Márcia também. Um abraço para todas as Márcias Beijo. aqui da TV. Márcia de Joinville, boa noite. Aqui em casa, meus gatos adoram tomar água direto da torneira. Então coloca a prova. Olha aí, tá tomando, olha aí, gente, mandou um vídeo. que bonitinho. E com categoria, hein? Olha só, sem lambuzar muito. Toma melhor que muita gente. Que se uma pessoa vai lá para tomar de qualquer jeito, pode água para todo lado. Ele vai certeiro ali, ó. Esse realmente faz, Cleiton, faz a narração do gato tomando água. Não, tá me chamando de gato então, né? Então tu concorda que eu sou um gato. Obrigado, Não, gato. gente, Vamos não lá. tem nada a ver Próximo. uma coisa com a outra. Próximo, claro. Bora, mandaram a fotinha do próxima gato. mensagem. Luciane de São João da Urtica, no Rio Grande do Sul. Olha Acompanhando aí, pelo obrigada. YouTube, hein? Boa noite, Cleiton e Gabi. Estamos aqui assistindo vocês todos os dias. Esses são o Sniff e Gabi. Abraços. Ah, pronto, apareceu aí uma Gabi. E esse é bonito, tá vendo? Apareceu uma Gabi, então late. Ah, não late. É que não late, é gato, né? Gente, as pessoas não vão entender essa sua piadinha, Cleiton. Tá, é só ir no Instagram do SCC SBT que eles vão entender. Eles Ah, vão é? entender. É só acessar lá, SCC SBT, ou nas nossas redes sociais também, aproveitando o ensejo. Clayton, jornalista oficial, CLAYTON, jornalista oficial. E o seu? Gabi Ravasco. Tá lá a prova do crime. Então tá, vamos seguir aqui com Tá Na Hora, Cleiton. Vamos lá. Falando em animais, vocês sabem que o inverno é um período do ano quando as doenças respiratórias atingem muita gente e também os animaizinhos de estimação. Temos que cuidar dos bichinhos, né, Cleiton? Verdade, além de outros tipos de doenças que podem acometer os cãezinhos e gatos nesta época do ano. A Shayna Marcon conversou com a médica veterinária que vai explicar os cuidados necessários para proteger os animais. Do frio intenso e também das doenças. Vamos acompanhar. Os cães também sofrem com as doenças respiratórias no período mais frio. Mas também outras doenças podem aparecer, principalmente nos cãezinhos mais idosos, que são as doenças articulares. Para explicar melhor para a gente que doenças são essas e como prevenir, eu vou conversar então com a médica veterinária Paula Ramos, que vai explicar para a gente que doenças são essas, né, que podem aparecer nesse período mais frio nos cãezinhos, principalmente os mais idosos, né, Paula? Isso, os cães e os gatos, eles são acometidos por doenças degenerativas. Então, não é que a doença começa no inverno, mas geralmente ela pode apresentar os primeiros sinais. Então, as doenças degenerativas osteomusculares, elas se apresentam. O animalzinho pode ficar mais encolhidinho, ele pode não querer se alimentar. Atividades que ele fazia normalmente, ele não... Oi, amor! Ele não quer mais fazer. Eles demonstram mais incômodo nas pequenas atividades. Então, esses são os principais sinais que a gente percebe, né? Ninguém é melhor para dizer, o meu animalzinho mudou, do que os próprios tutores. Então, a queixa chega pra gente no consultório, meu animalzinho tá diferente. E quando a gente vai investigar, são doenças que já estão ali acometendo o organismo deles faz um bom tempinho. Principalmente nas articulações, né? Por exemplo, o Fred, que é esse cãozinho que está aqui, que é teu paciente, ele parou de caminhar. Ele não caminhava mais e aí você foi descobrir que ele estava com problema de articulação. Isso, o Fred chegou para mim apenas movimentando o pescocinho e sem conseguir nem fazer xixizinho e tudo mais. Então, a gente, ao examinar, ao investigar melhor, observamos que ele tinha degeneração nas articulações, principalmente de quadril e coluna. Entramos com um tratamento e hoje o moço segue super bem. E neste frio deste ano não aconteceu nada, né, moço? Porque ele se preveniu bastante. O que os tutores podem fazer para prevenir, né, para evitar então que os cães sofram agora no período do inverno?
primeiro de tudo é sempre manter eles bem quentes e aconchegantes, né? Então a gente sempre tem que deixar cobertinhas, bolsinhas térmicas, sempre em locais secos, que não pegue a umidade e que, se verter algum tipo de umidade, a gente proteja para que isso não chegue neles. Erguer sempre os potinhos de comida, não deixarem eles em pisos escorregadios. E sempre, o mais e mais importante, é sempre cuidar do seu animalzinho, observar qualquer alteração e prontamente buscar um médico veterinário. Não deixar chegar no Fred, né, Fred? Que pecadinho. E colocar roupinha também, né? Colocar roupinha é muito importante. O meu animalzinho não gosta. Vai adaptando. Coloca as primeiro que são tipo uma capinha de super-herói, que é só nas costinhas. Depois coloca as um pouquinho mais quentinhas, mas vai adaptando. É todo um processo. Essas doenças degenerativas, o principal tratamento não são os remédios, né? É o tempo. Então a gente precisa ter o manejo. O veterinário faz uma pequena parte em casa. Que bacana, né? Então o pessoal tem que cuidar, tem que ficar de olho no seu animalzinho, principalmente se ele é mais idoso, acima de 7 anos, o animal já é considerado idoso. E aí tem que ter todo um cuidado especial para que eles não fiquem doentes e também prevenir essas doenças articulares que podem aparecer agora no inverno, não só as respiratórias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Shaina! Bora cuidar dos nossos animaizinhos. Julho é o mês de prevenção e combate à tuberculose e também hepatites virais. É o Julho Amarelo. E quem vai explicar para a gente sobre o assunto é o Ricardo Souza, que está no oeste do estado. Vamos ver. O Julho Amarelo é considerado o mês de luta contra as hepatites virais. As doenças podem ser transmitidas por contato de sangue contaminado, além de relações sexuais desprotegidas e o compartilhamento de objetos. Aqui em Chapecó, no oeste do estado, os pacientes com exames que indicam algum tipo de hepatite são atendidos no Centro Especializado em Tuberculose, Hanseníase e Hepatites Virais. O nosso centro ele atende as hepatites B e C. Então, como que o paciente chega até o nosso setor? Ele sempre deve procurar primeiro atendimento na sua unidade básica de saúde, né, ou nos hospitais, vai fazer o seu diagnóstico e ele é referenciado para nós para acompanhamento e tratamento. A partir do momento que o paciente é diagnosticado com hepatite B ou C, ele acompanha com a gente aqui, né? Então, são consultas a cada 6 meses, onde são feitos exames de rotina para ver como é que o paciente está, né? Exame de imagem, de laboratório e o acompanhamento de consultas de enfermagem e médica. A transmissão das hepatites B e C ocorre por via sexual e sanguínea. Por isso, o Julho Amarelo prevê a prevenção das doenças. Os principais cuidados, né? Então, para a prevenção da doença, não compartilhar seus objetos pessoais com outras pessoas. O que seria isso? Vou na manicure, tem o seu kitzinho do uso pessoal, então não compartilhar seringa, próprio em casa, né? Cada um tem a sua gilete, tem os seus materiais. Acho que é a melhor forma de prevenção da doença. Aqui em Chapecó, são 190 pacientes que realizam tratamento contra hepatite C. Já 2.800 realizam acompanhamento regular. Outras 85% são considerados crônicos, ou seja, que terão a doença por toda a vida. Então, o Julho Amarelo fica um alerta para a população, para lembrar que as hepatites existem. Então, para a população buscar a sua unidade de saúde, testar sobre as hepatites, para fazer ou um diagnóstico precoce, para pegar a doença no início, para acompanhar, não deixar agravar, ou mesmo para saber se precisa imunizar. Então, a hepatite B, ela tem prevenção, ela tem vacina, então fica um alerta para a população. Procure a unidade, confira sua caderneta de vacina, né? Atualize sua situação vacinal. Já puxamos o Roberto Azevedo porque tem novidade no cenário político. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, determinou uma diminuição no número máximo de candidatos, né, Roberto? Explica melhor para a gente, então. Boa noite, agora comigo. Pois é, Gabriele, é o número de candidatos a vereador por partido, que a gente sabe que não tem mais coligação na eleição proporcional. Quer dizer, cada partido por si e Deus por todos. É assim que funciona. Só que qual foi a mudança sutil que o TSE propôs? Vamos aqui ao nosso gráfico para exemplificar melhor. O número de candidatos a vereador diminuiu, ou seja, como era antes, os partidos podiam fazer nominatas
com 150% das vagas na Câmara de cada cidade. Ou seja, o número de cadeiras que tem na Câmara, mais 50%. Dava um número robusto. Agora não, agora mudou. O partido deve fazer nominatas com 100% das vagas. Vamos dar um exemplo. Florianópolis tem 23 cadeiras. Cada partido vai ter 23 candidatos a vereador, mais um, ou seja, 24. Criciúma, 17 cadeiras. Cada partido pode ter 17 candidatos a vereador, mais um, 18. É interessante até pelo seguinte aspecto. Tem muito partido, e não é de hoje, apavorado com aquela condição de gênero. Tem que ter 30% das vagas proporcionais para mulheres. E olha que batem cabeça e não conseguem. Claro que as mulheres têm que participar mais das eleições, mas não vale o efeito laranja. Coloca uma mulher lá, ela participa, ela ganha mais recurso que os outros candidatos e ainda é laranja, quer dizer, não faz campanha. Chega lá, elege um vereador, a Justiça Eleitoral é demandada, descobre que houve o laranjismo, perde o mandato. Então, está aqui. Essa é a nova realidade. Ô Roberto, esse número de vereadores para as câmaras legislativas, ele dá uma representatividade melhor? Um número maior de vereadores? Olha, eu acredito que não, porque você estava falando de competição entre eles. Como eu repito, como não existe, né, a coligação, cada partido tem que apresentar a sua chapa, a sua nominata de vereadores. Dando o exemplo de novo de Florianópolis e de Criciúma, 24 aqui, 18 em Criciúma, já é um número considerável. O que tem que ser reavaliado, e aí é um pensamento que vocês vão ouvir muito pouca gente falar, é esta representatividade que você está falando em números de cadeiras na Câmara. Isso, porque o pessoal diz assim, não pode ter mais vereador. Tem que ter o vereador de acordo com o tamanho da população. Isso é o que diz na lei. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral já mandou um recadinho lá para a Câmara dos Deputados. Se eles não aumentarem o número de deputados de Santa Catarina na próxima eleição, 2026, deputados federais, passando dos atuais 16 para 20, porque aumentou a população de Santa Catarina, existe essa proporcionalidade à população, o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer. E por que não querem fazer? Porque vou dar só um exemplo. Arthur Lira é o atual presidente da Câmara dos Deputados em Brasília. Você sabe qual um dos estados que vai perder cadeiras na Câmara por conta deste cálculo feito em cima do IBGE? Alagoas, o estado dele. Por isso que os caras não se mexem. Rio Grande do Sul vai perder representatividade e estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro vão ganhar novos deputados. É interessante isso, né? Mas o grande problema é a estrutura que cada vereador tem. Não precisa ter 30 assessores, distribuir, tem que ter um número, tem que ter um limite. A Câmara mesmo tem que estabelecer esse limite, mas o número de cadeiras é importante para dar essa representatividade. E tem que representar o povo, os eleitores, Exato. Que é o principal objetivo dos vereadores e não ficar disputando política. Vou fazer um desafio. Na sua cidade, faça o seguinte cálculo. Quantos bairros da sua cidade não tem um vereador representando na Câmara? Por quê? Isso é falta de representatividade. Roberto, sempre antenado em tudo sobre política. Obrigada pela sua participação. Logo a gente volta a conversar. O Festival de Dança de Joinville movimenta a cidade até o próximo dia 27. Bora falar com o Renato Santos de novo, para ele dar aquele giro no festival, para deixar a gente aqui com vontade de estar lá acompanhando as apresentações e também conhecendo mais de perto as dançarinas. Renato, é com você. É isso mesmo, Gabi. Muita gente aqui acompanhando no palco das sapatilhas as apresentações nas mostras competitivas. Aqui do meu lado, um grupo de meninas com idades entre 10 e 16 anos. Vieram lá de Jacaraí, interior de São Paulo, se apresentar no Festival de Danças de Joinville. Detalhe, já ganharam em 2019 e prometem ganhar na edição desse ano também. É isso mesmo? Já ganharam uma vez? Querem ganhar novamente? Sim, claro, a gente sempre quer ganhar algum prêmio. O que vocês vieram apresentar hoje para o público de Joinville e de todo o Brasil que estão acompanhando o festival? A gente veio com 3 coreografias.
Agora eu soube que vocês estão bastante animadas, estavam há quanto tempo se preparando para esse momento tão importante? Sim, bastante. A gente se prepara faz bastante tempo já. Quanto tempo se preparando? Ah, muito tempo, acho. Desde o ano passado já. Olha, a gente quer saber o seguinte, por que vocês estão pintadas desse jeito, ornamentadas desse jeito? A gente está borracheiras do rock, então a gente está representando borracheiras suadas, sujas, cansadas, mas o rock ele sempre transforma a gente, então a gente dança com muita emoção. Pois é, enquanto o Fábio vai mostrando, ou Gabi, essas meninas belíssimas lá do interior de São Paulo, eu vou passar agora o cronograma que vai acontecer amanhã, nesta sexta-feira, no Festival de Danças. Amanhã continuam as apresentações nos palcos itinerantes, nas praças de Joinville, também nos shopping centers aqui da cidade. Amanhã, 3 novos palcos abertos serão também abertos ao público aqui em Joinville. Lembrando que vai ter palco lá no Bairro Aventureiro, vai ter palco aberto também lá no Museu da Arte de Joinville e também na cidade de São Francisco do Sul. Amanhã também é a grande apresentação do Festival 40 e 60 Mais, onde as nossas mulheres e homens acima de 40 e 60 anos de idade também vão poder se apresentar no Festival de Dança de Joinville, considerado pelo Guinness Book o maior do mundo, viu, Gabi? Retorno com você aí no estúdio. Coisa linda, tem muita arte, cultura em Joinville até o próximo dia 27. Muito bacana poder acompanhar um pouquinho deste festival. E agora eu vou me sentar aqui, já me encontrar com a Dominique Cabral, porque depois do intervalo tem esporte, né, Domi? Tem esporte, hoje eu vou falar tudo sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Tem jogaço, hein? Palmeiras e Flamengo, a gente vai acompanhar todos esses duelos daqui a pouquinho. Você de casa, continue aí que nós voltamos já já. Estamos de volta com o Tá Na Hora SC, ao vivo para toda Santa Catarina. E bora falar de esporte? Fala, Domi! Fala, Gabi, tô chegando, hein? Bora falar então de esporte, todos os destaques? Bora lá. A gente começa o esporte com novidades. Agora, às 2 horas da tarde, aconteceu o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e a gente confere como ficaram esses confrontos agora. Olha só, pode encher tela. O confronto que eu acho, na minha opinião, que vai ser o mais forte dessa fase, vai ser Flamengo e Palmeiras. As duas equipes se encontram numa ótima fase e vai ser parada dura. O outro confronto vai ser Atlético Goianiense e Vasco, Bragantino e Atlético Paranaense, Goiás e São Paulo. São Paulo, que inclusive foi o campeão da última edição da Copa do Brasil, CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Grêmio com o Corinthians, jogo bom também, e Juventude e Fluminense. Tá aí pra vocês os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos serão disputados nas semanas do 31 de julho a 7 de agosto. Então tá aí pra vocês todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora a gente sai de uma Copa e vai para outra, Copa Sul-Americana. Nessa quarta-feira foi a vez do Bragantino ir a campo. Então bora ver como foi essa partida. Jogando no Equador, ficou tudo igual entre Barcelona de Guayaquil e Red Bull Bragantino. Os gols da partida saíram todos no primeiro tempo. De fora da área, Elinho soltou o pé e marcou um golaço para o Massa Bruta. Os equatorianos conseguiram empatar com Jenner Corozo, que chutou cruzado e empatou o jogo. Final, Barcelona de Guayaquil 1, Red Bull Bragantino também 1. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira e o Braga precisa apenas de uma vitória simples para continuar na Sul-Americana. E hoje temos mais brasileiros em campo pela Sul-Americana. O Cerro Porteño recebe o Atlético Paranaense às 9h30 da noite. E nessa quarta-feira, a bola também rolou pelo Campeonato Brasileiro Série A e teve confronto direto pela liderança. Bora espiar. No Newton Santos, o Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0. O gol da vitória do Glorioso saiu após Luiz Henrique fazer grande jogada individual e cruzar na medida para Tiquinho Soares pegar de primeira e marcar.
1-0 também foi o resultado entre São Paulo e Grêmio no Morumbis. Lucas Moura chutou cruzado de fora da área e garantiu os 3 pontos para o tricolor paulista. No Castelo do Dragão, o Vasco derrotou o Atlético Goianiense. David soltou o pé de fora da área chutando no cantinho e assim fazendo o gol da vitória. Breno Lopes de falta abriu o placar para o Fortaleza contra o Vitória no Castelão. Pochettino de cabeça ampliou para o Leão de Pici. Após jogada ensaiada de falta, Tinga marcou o 3º gol. O rubro-negro baiano conseguiu descontar com Zé Hugo, mas ficou assim. Fortaleza 3, Vitória 1. E Roger Machado é o novo treinador do Internacional. O clube oficializou a contratação do profissional de 49 anos na manhã dessa quinta-feira, com um vínculo até o final de 2025. Roger, que estava no comando técnico da equipe do Juventude e já deve ser apresentado de forma oficial nos próximos dias. Juventude que, inclusive, eliminou o Internacional da Copa do Brasil. E falando de novos técnicos, Ney Franco foi apresentado no Joinville e falou do motivo que levou ele a escolher o Jack. O convencimento aqui foi o convencimento realmente na palavra de reconstrução, né, de um clube que tem uma torcida enorme, que está numa cidade que hoje, se você for fazer uma pesquisa simples no Google, onde está Joinville e o que essa cidade representa, nos mostra que é uma das melhores cidades para morar no país, né? Então, isso dentro de um estado diferenciado do Brasil. E eu vi uma oportunidade de vir para um clube e ajudar nessa reestruturação com o meu trabalho. Tá aí, então, Ney Franco sendo apresentado de forma oficial no Joinville, ele que chega para comandar a equipe na Copa Santa Catarina, que você acompanha aqui na tela do SCC SBT. E falando de times aqui de Santa Catarina, daqui a pouquinho tem Chapecoense, que entra em campo contra o Novo Horizontino. A partida começa às 9 horas da noite e o técnico Huberto Luzer não vai poder contar com o zagueiro Bruno Leonardo por suspensão. Mas a boa notícia é que o centroavante Perotti, que estava no departamento médico desde a primeira rodada, poderá voltar. E o lateral esquerdo, Felipe Vieira, novo reforço, pode estrear. E nessa quarta, Rafinha, jogador do Barcelona, visitou a equipe do Leão, que divulgou um pouco de como foi essa visita. Olha só. De férias do Barcelona e da seleção, o atacante Rafinha visitou o Avaí. O jogador que fez a base no Leão da Ilha entre 2014 e 2015 esteve na ressacada e conversou com os jogadores do Sub-20. O atleta deu uma palavrinha para o Avaí Play sobre o sentimento de voltar onde tudo começou. Mais ou menos uns 10 anos que eu pisei aqui a última vez, mas fico feliz de saber que tem pessoas que de alguma maneira eu consigo inspirar com a minha história, com aquilo que eu criei aqui dentro do clube. Foram 10 anos que eu fiquei aqui, fiquei 2 anos, porém foram 2 anos que eu aprendi muito. Foram 2 anos que eu praticamente dei o meu passo das categorias de base profissional e poder voltar aqui e falar um pouco com os meninos, falar um pouco com o Marquinhos, com o Lucas, que a gente encontrou aqui também. Acho que é muito gratificante poder ver que, independentemente do tempo, as portas ainda continuam abertas para uma visita que seja. E Rafinha revelou o desejo de ainda defender as cores do time do sul da ilha no profissional. Também o sonho de poder entrar aqui um dia, né? Jogar profissionalmente com a camisa do Avaí, que eu não consegui realizar. Tá aí, então, a visita do Rafinha no Avaí. E olha, agora a gente fala de Olimpíadas porque faltam 8 dias. E os atletas já começaram a embarcar rumo à França. Hoje, mais cedo, a manezinha Tainá Hinkel, da Palhoça, ali da Guarda do Embaú, embarcou, mas seu destino foi o Tahiti, onde acontecem as competições de surf. E a seleção brasileira de futebol feminino desembarcou no aeroporto internacional de Bordeaux. Vou ter que ter uma aula de francês até Bordeaux, até as Olimpíadas de Paris. Local do jogo de estreia da seleção brasileira, que acontece no dia 25 contra a Nigéria. Tá aí, então, seleção brasileira já está em solo francês. E a gente deseja boa sorte às nossas meninas do Brasil. Né, Cleiton Ramos? Verdade, Dominique. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fique aí.
De volta com o Tá Na Hora SC para todo o estado de Santa Catarina. Bora com o Zap? Bora ver a sua participação de casa na tela. Vamos lá, Renato de Blumenau. Mensagem. Boa noite. Para mim, esperar o morador de rua aceitar ser internado por vontade própria nunca vai funcionar. Tem que ser internação compulsória. Só assim vai funcionar. É o Renato de Blumenau. Agora vamos conferir a próxima participação aí de vocês de casa. Maria de Fátima de Florianópolis. Boa noite, Cleiton e Gabi. O terminal do centro está muito perigoso para quem aguarda o ônibus, o amarelinho. Eu mesmo, passando por lá, já presenciei várias brigas entre pessoas em situações de rua. Obrigada, Maria, pela sua participação e pelo seu relato. Inclusive, teve gente ali no Largo da Alfândega que perdeu a vida, como já relatou o Roberto. Foi matéria aqui no nosso Tá Na Hora SC. Agora, deixa eu me juntar ao Roberto, já que falei nele, porque o governador se reuniu com os chefes de poderes e órgãos com autonomia financeira e também administrativa. É isso, Roberto? É isso, Cleiton Ramos. Aqui nós temos a foto do encontro. Foi um café da manhã hoje na Casa da Agronômica. O governador quer estreitar o relacionamento com os chefes de poderes e órgãos de autonomia, com autonomia financeira e administrativa. Aqui estão conselheiro Erneus de Nadal, presidente do Tribunal de Contas do Estado, Fábio Trajano, procurador-geral de Justiça, chefe do Ministério Público, o desembargador Francisco Oliveira Neto, presidente do Tribunal de Justiça, o governador Jorginho Melo, chefe do Executivo, e o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que é presidente da Assembleia Legislativa. Qual foi o objetivo? O governador quer estreitar essa conversa com estes chefes de poderes e órgãos importantes no Estado para debater assuntos que podem virar matérias e que tenham relevância para Santa Catarina. Não foi uma conversa única do governador, ele também ouviu as demandas dessas autoridades. Por exemplo, o governador falou que angustia muito a existência de problemas no sistema prisional de Santa Catarina. É algo que o preocupa bastante. E ouviu do desembargador Francisco Oliveira Neto que existe uma demanda do Conselho Nacional de Justiça, que é fazer um levantamento de quantas pessoas estão presas em Santa Catarina, fazer um levantamento no sistema prisional do Estado, que o Estado, a estrutura do Estado, pode ajudar o Poder Judiciário. E assim vai. São assuntos que querem ser tratados a partir de agora, mais vezes. Uma conversa, uma integração. O governador Jorginho Melo exercita o que ele fez a vida inteira como política, a questão da escola legislativa. Tem que conversar, conversar, conversar e, quando precisar, conversar mais um pouco. E aí você vai ajustando temas. Esta aqui é a estrutura do Estado. O Estado não é só o Poder Executivo, gente. O Estado é esta estrutura que está aqui. É isso, seu Cleiton. Dito isso, um grande abraço, até amanhã. E mais lá na coluna do Roberto Azevedo, no portal scc10.com.br. Feito, Roberto? Grande abraço. Outro. Vamos lá, porque, Gabi, você sabe que de manhã, mais cedo, 11h15, agora você faz lá a correria do dia a dia. De manhã, quem tem essa função, como é o meu caso, que é o seu também, e coloca no SCC SBT. Aliás, pode colocar de manhã, que tem programa bom, tem o Primeiro Impacto, tem o Chega Mais. E depois Chega Mais, o que tem? SCC Meio-Dia, a partir das 11h15 da manhã. Você de casa já sabe. Tem muita informação aqui de Santa Catarina e o Fernando Machado está chegando com os destaques desta sexta-feira. Boa noite, Gabi, Cleiton, todos que nos assistem aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Nesta sexta, a partir das 11h15, as notícias de todo o estado ao vivo no jornalismo em tempo real do MD. E você aí de casa, usa muito fone de ouvido? Você sabia que a qualidade do aparelho, o formato e até o volume podem ser prejudiciais à saúde? Uma reportagem especial vai mostrar tudo para você. Tem ainda o esporte em 2 momentos com a Dominique Cabral, a previsão do tempo para o seu final de semana e a política na análise de Roberto Azevedo. Nossos repórteres ao vivo em todas as regiões, aí pertinho de você. Te espero, 11h15. Valeu, Fernando. Até lá. Você de casa já sabe, SCC Meio-Dia, agora a partir das 11h15,
com o Fernando Machado e a Maria Esther. Como ele fala, chega primeiro para você saber antes, não é verdade? Barra da Lagoa, abrindo a janela, 15 graus a temperatura, olha o canal da Barra. E tem gente lá observando o mar nessa noite noturna. 15 graus, temperatura até que tá... Agradável, né, Cleiton? 10 já complica um pouco, né? Ainda se não tá com muito ventinho, 15 graus tá muito agradável. Floripa, sempre maravilhosa, tá aí na tela capital catarinense. Agora vamos até Balneário Camboriú, ali imagens da Avenida Atlântica em Balneário Camboriú, no litoral norte. Também 15 graus neste momento, sem vento. Ô, cidade linda! Linda! BC Beach é uma cidade que às vezes dá até inveja de Florianópolis, sabe por quê? Porque lá se você quiser comer uma pizza, lá não para, é 24 horas por dia. Aqui em muitos lugares o pessoal praticamente te tira de dentro dos estabelecimentos. É verdade, mas olha, essa disputa é difícil da gente escolher. As duas são maravilhosas. É matéria de beleza, não tenha dúvida disso. Para encerrar essas bonitas imagens feitas pelo brilhante Dionei Pacheco com o seu drone, na matéria que você vai acompanhar em breve na nossa programação. Até amanhã.